Olá, queridos. Hoje na Bíblia Todo Dia, carta de 1 João. Quero chamar sua atenção. Você que tem assistido aos vídeos, primeiro saiba que nessa leitura da Bíblia, durante esse ano, nós vamos ler ela toda. Mas antes de você assistir os vídeos, você precisa ler os textos bíblicos, tá bom? Não apenas crie o hábito de apenas assistir aos vídeos. Isso é muito pequeno. Primeiro, leia as Escrituras, para que você assistindo aos vídeos tenha uma compreensão muito maior daquilo que está sendo falado. Segundo, o próprio Deus vai manifestar-se a você, vai ministrar coisas no seu coração. Terceiro, não substitua a palavra de Deus por vídeos. Então você primeiro precisa ler as Escrituras, para depois assistir aos vídeos. Tenha tempo, priorize Deus nisso, em nome de Jesus. 1 João vai falar, o tema dessa carta é o amor. Ele vai falar o tempo inteiro sobre isso, ora o amor a Deus, ora o amor ao próximo, ora o que Deus sente por nós, ora o que Deus é, que é amor. Então o tempo todo ele vai falar sobre isso, o tema principal é amor. Então no capítulo número 1, ele já começa dizendo ali no verso número 1, sobre essa coisa maravilhosa que é essa vida real em Deus. Essa vida real que nós podemos ter em Cristo Jesus, essa experiência que podemos ter com Deus. Por quê? Porque São João está dizendo que ele ouvia Jesus, ele via Deus, ele inclusive contemplava Jesus Cristo, ele podia observar atentamente, cuidadosamente e também inclusive com suas próprias mãos tocar. Por isso que São João está dizendo que a vida com Deus é possível que ela se transforme em experiências da nossa vida, ou seja, ela é real, pode ser experimentada. É isso que ele está dizendo sobre o verbo da vida, sobre a palavra da vida, que a vida se manifestou. Como? Deus que se fez carne e habitou entre nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Você talvez não tenha essa vida real, você talvez não tenha essa experiência com Deus, você não vive com Ele. Eu quero te incentivar a fazer isso agora. É possível você ter uma vida real com Deus. Para isso, você precisa ouvir o Evangelho, crer nele, o Evangelho das boas novas de Cristo, que ele morreu por nós na cruz. Você precisa entregar o seu coração a Jesus, você precisa reconhecer os seus pecados e você precisa nascer de novo em Deus. Faça isso agora. No final do capítulo número 1, então, vai falar sobre andarmos na luz e não andarmos nas trevas, até porque em Deus não há treva alguma. E nós precisamos então, verso número 7, se porém andarmos na luz. Esse andar significa, essa é um símbolo da vida cristã, é uma caminhada, é um processo de crescimento na nossa vida espiritual, que é um crescimento espiritual, muito comum ao crescimento das crianças, que elas precisam aprender a andar, e para andar elas vão ter que vencer muitos obstáculos. Da mesma forma, para andarmos na luz nós vamos ter que crescer espiritualmente, isso é um processo, e nós vamos ter que aprender a andarmos com Deus. Para isso vamos ter que vencer o principal obstáculo. Qual? O pecado. O pecado é o principal obstáculo do crescimento espiritual de qualquer pessoa. E talvez você pergunte, como venço o pecado? Esse principal obstáculo para que eu possa crescer espiritualmente. Primeira coisa diz o verso número 8, como vence esse obstáculo. Se afirmarmos que estamos sem pecado. Então a primeira coisa para vencer esse obstáculo, a gente não pode mais encobrir os nossos pecados. A gente não pode colocar ele debaixo do tapete, esconder no armário, numa gaveta, fingir que não os comete, esconder de todos, viver de tal forma que a gente esconde certas coisas, uma vida dupla, não pode. Se você quer vencer esse obstáculo na tua vida cristã, espiritual e quer crescer, você não pode mais encobrir obstáculos. Então o que eu faço? Segunda coisa, verso número 9. Confesse seus pecados. Abra o jogo. Pense sobre eles, diga a Deus, reconheça que você errou e que pecou e peça perdão. Terceira coisa muito importante para vencer esse obstáculo está ali no capítulo número 2, do verso 3 ao 6. Tenha vitória sobre os seus pecados. Como? Verso número 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então é possível termos vitória sobre o pecado. É possível a gente não mais praticar o pecado. É possível então andarmos como Jesus. Então fala sobre essa terceira forma de como vencermos esse obstáculo. Como? Conquistando, vencendo os pecados. E se você pecou, e se você em algum momento nessa caminhada nesse crescimento espiritual pecar,
saiba, como diz o verso número 9, se nós confessarmos nossos pecados, se nos arrependermos, se falarmos a Deus, Deus, eu confesso, eu errei, eu pequei, me perdoe, você será perdoado. Saiba, como diz o verso número 1 do capítulo 2, que você tem alguém, um intercessor, que ele é justo diante de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus Filho, intercedendo como advogado a teu favor. Então a palavra de Deus, ela ainda continua de forma maravilhosa, né, dizendo sobre nesse crescimento espiritual que temos. Vai falar ali do verso número 12 ao verso número 14. Ele diz filhinhos, depois diz jovens e depois diz pais. Está retratando o crescimento espiritual. Primeiro começamos filhinhos, pequenos, mas saiba, precisamos crescer, precisamos amadurecer. E como que fazemos isso? Conhecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, amando Ele e amando ao próximo. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Ainda no capítulo número 2, ali no verso número 7, vai falar sobre um novo mandamento que é antigo. É algo novo porque está sendo falado de uma forma mais dinâmica. E que esse amor não pode ser apenas teórico, mas prático. Porque no Antigo Testamento já se falava do amor ao próximo. Esse amor agora ele é novo, embora seja antigo, porque ele tem que ser vivido, ele tem que ser agido. Não é apenas uma coisa intelectual, mas de ações e ao próximo. Quem tem comunhão com Deus, ama uns aos outros, é o que diz o capítulo número 1. Você ama a Deus? Então você ama o próximo. Esse é o amor que Deus quer que a gente tenha, o amor pelo próximo. Mas tem um amor que Deus detesta. Que amor é esse? Está ali no capítulo 2, verso número 15 ao verso número 17. É o amor ao mundo. O amor ao mundo é o amor que Deus detesta. Porque o amor ao mundo, ele nos leva a uma vida mundana. Ao mundanismo e o pensar e o agir de forma mundana esfria tanto o nosso amor por Deus quanto o nosso amor pelo próximo. Por quê? Porque o mundanismo, porque andar nas trevas vai fazer com que a gente seja governado pelo egoísmo. E o egoísmo leva ao ódio a Deus e ao próximo. Capítulo número 3, então vai falar no verso número 1 uma coisa poderosa. Ainda falando sobre o amor, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então no verso número 1, no capítulo número 3, vai falar sobre o amor de Deus por nós. E é grande. E é maravilhoso. Então talvez você pense, mas como assim o amor de Deus é grande por mim? Então duas coisas nesse verso número 1. Primeiro, Deus te ama. Deus ama você. No início da carta de 1 João está falando sobre o amor ao próximo e do nosso amor a Deus. Agora está falando do amor de Deus por nós. Deus ama você. E por que esse amor é grande? Porque diz ali, o que de fato somos, filhos de Deus. Então no verso número 1 explica que esse amor por Deus, de Deus por nós é tão grande que Deus nos adotou. Porque agora nós somos filhos de Deus. Essa é a tua identidade, filho de Deus. Portanto, viva como tal. Uma curiosidade, no verso número 2 do capítulo número 3, vai falar sobre quando morrermos. Não sei como seremos. O apóstolo está dizendo aqui que não sabe como vai ser seu corpo, mas uma coisa ele sabe. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E essa é a nossa esperança. Seremos semelhantes a Ele. A palavra então de Deus vai falar no capítulo número 3, verso número 4 ao 6, sobre que Jesus morreu por nós, esse amor de Deus ainda Filho por nós, sobre o Espírito Santo vivendo em nós. Essa é a semente de Deus que permanece em nós, verso número 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Peca, mas não pratica o pecado, não é o hábito. Por que não é um hábito o pecado na nossa vida, que era isso antes de conhecermos a Jesus? Porque a semente de Deus permanece nele. Nós agora temos não mais a semente do pecado, mas agora nós temos a semente de Deus divina dentro de nós quando nascemos de novo. Capítulo número 4 vai então explicar como discernimos os espíritos, os falsos profetas, o que ele diz muito nas suas cartas em 1º, 2º e 3º João, os anticristos, que são contra Cristo. Quando você lê anticristo nessas cartas, é anticristo, contra Cristo. Como que você distingue um anticristo, alguém que é contra as coisas de Deus? Quando não reconhece Jesus como Deus Filho. Quando não reconhece o Cristo histórico que se fez carne como Deus que se fez carne.
Então é muito comum e é o que você precisa fazer para distinguir um anticristão, um anticristo, um falso profeta. Pergunte a ele quem é Jesus Cristo. Se ele não responder que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne, fuja dessa pessoa. Ele é um anticristo. Tente o convencer acerca de Cristo, ganhá-lo para Jesus, mas se ele endurecer o seu coração, se afaste dele. E então, por fim, no final do capítulo número 4, vai falar sobre Deus é amor. Ali no verso número 16, também no verso número 8, essa é a parte do amor mais profundo que então João fala. Não apenas o amor ao próximo, não apenas o amor de Deus por nós, não apenas o amor nosso para com Deus, mas vai falar sobre a essência do amor. É por isso que o amor é importante, porque Deus é amor. E se você tem comunhão com Deus, você precisa amá-lo e amar o próximo. Se você não ama o próximo, não tem como você ser honesto de dizer que ama a Deus. É isso que o próprio Deus está dizendo. Você não pode dizer que me ama, que nunca me viu, e não amar o próximo que vê sempre. Então nós precisamos aprendermos a amar pessoas. No verso número 18 diz, no amor não há medo. Você precisa conhecer tanto Deus, tanto a Jesus Cristo, para obter tal confiança na presença de Deus e na sua comunhão. Por quê? Porque quando você mais conhece Jesus, mais o seu amor por Ele aumenta. Porque mais você o obedece. Porque mais você se satisfaz em tudo isso. Consequentemente, você vai ter maior confiança e quando você tem tudo isso, não há mais medo. E por fim, no capítulo número 5, vai falar então sobre os mandamentos de Deus não são pesados, no verso número 3. Saiba, claro que é muito mais fácil ser guiado pelo mundo. Claro que é muito mais difícil obedecer a Deus, mas lembre-se, nós temos a semente divina dentro de nós. Portanto, é possível amarmos e obedecermos a Deus. É por isso que a gente se entristece quando peca. No verso ali, número 13, vai dizer, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Saiba que você tem a vida eterna. Saiba que você pertence a alguém, a Deus. Isso tem que governar e dominar teu coração. Saiba que isso é uma dádiva. A vida eterna é um presente de Deus a mim e a você. Saiba também que Deus responde às orações. É aquilo que diz o verso número 14. Ore. Porque se você pede alguma coisa a Deus, Ele vai te responder. Então, ore. Deus responde às orações. Uma outra coisa importante, não ore por alguém que já morreu. Não ore pelo pecado de alguém que já morreu. Se alguém morreu, não ore a ele e nem pelos seus pecados. É o que diz ali, há pecado que leva à morte. O que significa isso? Significa que é possível pessoas, por causa do pecado, morrerem. Então, se já morreram, não orem por essas pessoas para que os seus pecados sejam perdoados, nem tanto orem pedindo alguma coisa a essas pessoas em nome de Jesus. E por fim, terminando a carta, vai terminar a carta como começou, dizendo que a vida com Jesus Cristo é real. Portanto, guardem-se dos ídolos ou se afastem dos ídolos. Por quê? Porque os ídolos são falsos e Cristo é verdadeiro. Porque os ídolos não têm vida e Jesus Cristo é vivo e é por isso com Ele tem uma vida real, experimentando Ele no seu dia a dia. Deus te abençoe.